Shabbat Shalom, meus amados, a palavra do Eterno nos diz, Zahor, Etion, Ha Shabbat, Lekadishô, lembra-te do dia de Shabbat para o santificar. Queridos amados, nesta noite de Shabbat, em que estamos examinando a Parashá Vayera, que quer dizer, e mostrou-se, nós vamos examinar no texto da Torá, livro de Bereshit, capítulo 18, vamos ler 3 versículos a partir do versículo 17. Diz assim, Bereshit, Gênesis, capítulo 18, verso 17, 18 e 19. Diz assim a palavra do Eterno. E disse o Eterno, ocultarei eu a Abraão o que faço? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra? Porque eu o tenho conhecido, e sei que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Eterno, para agir com justiça e juízo, para que o Eterno faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Então, queridos, nós vemos aqui que o Eterno, ele diz que Abraão e a sua descendência, guardará o caminho do Eterno. E eu queria falar neste texto aqui, fazer um link, um gancho para um descendente de Abraão, que é Yeshua HaMashiach. Nosso Yeshua HaMashiach, que diz aqui, meus queridos, eu queria ler um texto que Yeshua fala, como aquele que guarda o caminho do Eterno, ensina o caminho do Eterno para o povo. Então nós vamos aqui, queridos, em Mateus, capítulo 7, e vamos ler 3 versículos. Versículo 21, 22 e o versículo 23, tá, queridos? Mateus, capítulo 7, versículos 21, 22 e 23. Diz assim, nem todo, Yeshua falando, nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Então, ele já vai dizendo, queridos, que nem todo aquele que diz para Yeshua, Senhor, Senhor, nem todo entrará no reino dos céus. Mas quem? Aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Ou seja, aquele que segue o caminho do Eterno, como o próprio Abraão ensinou seus descendentes, e Yeshua aqui reaviva isso na memória daquelas pessoas e na nossa memória também. Verso 22, Yeshua ainda fala, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Quer dizer, não pregamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Agora, queridos, veja o verso 23. Diz Yeshua, então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Queridos, aqui o texto aportuguesado fala que apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ou seja, aqueles que diziam Senhor, Senhor, mas não faziam a vontade do Pai, ou seja, praticavam a iniquidade. Mas no texto original, querido, nos manuscritos originais, nós vamos ver um pouquinho diferente esse versículo aqui. Esse versículo nós vamos ali, queridos, no texto, nós acabamos de ler aqui no Passuque 23, quer dizer, no versículo 23, no Mateus, o Evangelho segundo Mateus, ou seja, o livro de Mateus, de Matitiarro, ele foi escrito tanto no grego quanto no hebraico. E nos dois escritos, nós vemos que não é isso que está escrito no versículo 23. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. É algo um pouquinho não, que faz uma diferença muito grande. Essa palavra que está traduzida como iniquidade, no texto grego, é a palavra anomiam. Anomiam, ela é a junção de 2 palavras gregas, alfa, o A de alfa, e nomiam,
Alfa é um prefixo grego que revela negação. Você vê, até no português você usa esse prefixo grego em algumas palavras. Por exemplo, amoral, contra a moral, ou seja, nega a moral. Ateu, ateus, teus é prefixo de Deus, a contra, ou seja, contra Deus, ateu contra Deus. Anônimo, anônimo, ou seja, sem nome, né? Afônico, sem voz. Então, o prefixo alfa, que é a letra alfa, A de alfa, né, queridos, representa uma negação. E o outro termo, que é a palavra anomian, que é essa que está sendo traduzida como iniquidade, a palavra nomian quer dizer lei. Está se referindo ali à Torá do Eterno. Então, Yeshua, ele está dizendo, né, que anomian quer dizer o quê? Contra a Torá, ou seja, a negação ou a transgressão da Torá. Então, no texto grego, está escrito, queridos, que a palavra anomian. Anomian significa o quê? A transgressão da Torá. Então, o texto aqui, né, que Yeshua está falando aqui em Mateus, Matitiarro, capítulo 7, né, Perex, capítulo 7, Pasuk, Pasukim, né, os três Pasukim, versículos 21 a 23, fica assim, de acordo com o manuscrito grego, amém? Diz assim, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Yeshua falando, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que transgredis a Torá. Olha, meus irmãos, é isso que está nos manuscritos originais em grego. Amém? Apartai-vos de mim, vós que transgredis a Torá. Amém? Então não é todo aquele que diz Senhor, Senhor que entrará no reino dos céus, não. Entrará aquele que cumpre a Torá, que cumpre a Torá do Eterno. Amém? Eu queria também falar com os irmãos de um texto também muito interessante, aproveitar que estamos falando nesse tema. 1 João, queridos, capítulo 3, versículo de número 4. Vamos aqui em 1 João, capítulo 3, versículo 4. É um texto da Bíblia, das Escrituras, que diz o que é pecado. Se tem um versículo da Bíblia que diz, ó, o pecado é isso, é 1 João 3, 4. Nas versões aportuguesadas ou ocidentalizadas, está escrito assim, qualquer que comete pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. É isso que está nos manuscritos originais, irmãos? Não é isso que está. Nós vamos ver agora o que está escrito ali nos manuscritos originais. Amém? Aqui diz, irmãos, vem dizendo aqui no manuscrito, em hebraico, né, nós vamos aqui em hebraico, né, esse versículo de 1 João 3, 4 está dizendo assim, corroter, ou seja, né, qualquer que comete pecado, pocheia, quer dizer o quê? Transgride, batorá, a Torá. No original está a Torá escrito. Ruverachet, ou seja, vuverachet, quer dizer, pois o pecado, pechiá, é a transgressão vatorá, da Torá. Então, queridos, o original hebraico de 1 João 3,4 diz que todo pecado é a transgressão da Torá. Porque o pecado é a transgressão da Torá. É isso que está escrito, meus queridos. Amém? No original hebraico, a palavra Torá aparece 2 vezes nesse versículo de 1 João. Amém? O apóstolo João, o apóstolo emissário, que é dito como do amor. Então ele diz, irmão, o que é pecado? É a transgressão da Torá. Amém? Então nós estamos aqui, queridos,
observando, né, hoje, dois textos, né, de Mateus 7, 21 a 23, quando Yeshua diz que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Né? Muitos me dirão naquele dia, Senhor, não profetizamos em teu nome, não expulsamos demônios em teu nome, não fizemos muitas maravilhas em teu nome. E Yeshua diz, então, lhes direi abertamente, apartai-vos de mim, vós que transgredis a Torá. Ou seja, naquele dia, lá no futuro, o critério vai ser a transgressão da Torá, meu amado. É o que está escrito no manuscrito original de Mateus 7. Amém? A mesma coisa aqui também em 1 João 3,4. Né? Para a gente ver dois textos muito importantes, amém? Para que nós possamos entender a palavra do Eterno. Amém? Então, queridos, hoje foi somente esses pontos importantes para que nós possamos entender a palavra de Deus, entender o mandamento, inclusive, falando para os irmãos, 1 João 3,4 no grego, também o pecado é a transgressão da Torá. Amém? Então, isso daqui não há dúvida de que tanto no grego quanto no hebraico, o pecado é a transgressão da Torá, de acordo com 1 João 3,4. E Yeshua também falou em Mateus, capítulo 7, 21 a 23, que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. E resumindo, só entra quem? Quem não transgride a Torá do Eterno. Amém? Então, queridos, que o Espírito Santo, meus amados, continue falando ao coração dos amados. Amém? O Espírito Santo do Eterno continue falando ao teu coração. Pratique a Torá, pratique as palavras de Yeshua, que Yeshua, o Rabino Yeshua, nosso Messias, ele é o maior pregador da Torá, meus irmãos. Se você observar e examinar o que Yeshua pregava, era porque Yeshua é a própria Torá viva. Amém? É o verbo que se fez carne, é a Torá que se fez carne. Amém? Então ele não pode se negar a si mesmo. Que o Espírito Santo continue falando ao coração dos amados. Que o Eterno abençoe a todos. Tenham uma excelente noite de Shabbat. Amanhã à tarde estarei postando um novo vídeo no segundo comentário dessa Parashá Vaerá. Amém? Que é muito importante para o nosso crescimento espiritual. Shalom, Shabbat, Shalom. Amém e amém.